Opa! Então vamos Opa, nessa, vamos começar mais um dos nossos bate-papos com pessoas que nos inspiram a se tornar pessoas melhores, né? Esse aqui é o nosso amigo Dieter. Estou falando correto? Dieter Borgert. Corretíssimo, Dieter Borgert, isso mesmo. Borgert, caramba, que legal. No caso, é de origem austríaca, alemã, como é? Origem alemã. Ah, Dieter, perfeito. Caramba, que demais. Então, pessoal, só para dar uma contextualizada, porque que nós chamamos o Dieter aqui, há algumas semanas nós estávamos batendo um papo em uma sala do TED Talk online e ele veio trazendo esse tema de cidades inteligentes e o poder que elas tinham para impactar todos os serviços urbanos que nos cercam. Eu achei isso muito interessante e como ele é um amigo até que próximo, por conta do nosso colega Fernando Seabra e da Nação Bora Fazer, então, por já conhecer um pouquinho, eu percebi que não poderíamos deixá-lo de se fazer presente aqui nas nossas apresentações. Então, Gita, passa a bola para você, apresente-se, por favor, fale mais um pouco sobre cidades inteligentes. Legal. Bom, Raniel, primeiro de tudo, assim, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui falando para todo o pessoal, toda a comunidade do Google DevOps, de Aracaju, região, falar sobre esse tema importantíssimo que é cidades inteligentes. Agradecer aí pelo seu contato aí do Clube Bora Fazer. Realmente é uma inspiração e é um grupo muito legal de você fazer parte. Então, quem está escutando, que não faz parte ainda, entre lá, clubeborafazer.com.br, fazer um jabá para o meu grande amigo Fernando Seabra, porque realmente é uma comunidade diferenciada, onde o nosso objetivo aí é trazer conhecimento, trazer coisa nova, dividir isso com as pessoas, para as pessoas realmente aumentarem aí o seu conhecimento. Daniel, se puder jogar aí na tela, aí a gente continua já. Eu já vou entrar daí no tema, que é cidades inteligentes, a união da inteligência humana e da inteligência artificial. E eu já começo aqui fazendo uma pergunta, né, para quem está assistindo, que a pergunta é: o que acontece quando a gente une inteligência humana com inteligência artificial? O que resulta essa união fantástica no contexto das cidades inteligentes? E aí, vou falar de mim rapidamente aqui, tá? Eu sou especializado em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, também sou especialista em desenvolvimento de negócios, inovação, metodologias ágeis, inteligência artificial, sou mentor de startups, mentor de executivos e também Six Sigma Master Black Belt. Atualmente eu sou CEO da QAssist, consultorias e treinamentos, e fundador também, 20 anos aí de jornada nessa empresa. CEO da Smart QI, a Smart QI é uma plataforma de consultoria empresarial que ela é baseada toda em IA. Também sou membro do Conselho Consultivo, vice-presidente do Núcleo de Soluções de Negócios da CIG, e tive uma passagem aí por várias empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. E aqui eu vou citar uma bem bacana para contextualizar depois a história, né? Do lado esquerdo, embaixo, eu comecei minha carreira na Mercedes da Alemanha, Mercedes-Benz da Alemanha, e eu cuidava de sistemas de medição a laser lá. E eu tive um mentor, uma pessoa que trouxe todo o conhecimento, e ele falava assim: Dieter, se você não fizer nada com esses seus dados, você vai ter um grande cemitério de dados. E me ensinou muito fortemente lá a tratar os dados, a analisar os dados, a usar os dados corretamente. Afinal de contas, era uma medição de toda a carroceria do veículo, de todos os carros que passavam na produção, ou seja, você tinha um set de dados a serem analisados e tratados a cada 30 segundos. Era um mundo de dados, né, de informações. Hoje a gente fala carinhosamente para esse mundo de dados, a gente chama de Big Data. Né? Antigamente era simplesmente dados, mas a mensagem que fica, e aí por isso que eu contextualizei esse aqui especificamente, se você não fizer nada, você vai ter um grande cemitério de dados, né? E essa é bem bacana. Eu coloquei aqui meus contatos
bit.ly em cima, no QR Code, quem quiser pode entrar em contato aí, tá tranquilo, aí tem todas as informações. Bom, o que acontece, né, como que funciona viver numa cidade inteligente? É uma cidade que ela antecipa as necessidades, ela otimiza seu tempo e, ao mesmo tempo, cuida do ambiente. Só que tudo isso aí está relacionado com a inteligência artificial. Ela é um dos grandes drivers das cidades inteligentes. E aqui, a pergunta que eu coloco, né, e eu vou seguir na apresentação aqui com 3 grandes tópicos extremamente importantes na cidade inteligente. O primeiro deles é a inteligência humana, o segundo é a inteligência artificial e o terceiro, inovação. Sem esses 3 pilares, a gente não tem uma cidade inteligente. Então é muito importante a gente falar desses 3 tópicos. E eu vou começar aqui pela inteligência humana. Em inteligência humana, a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de um conjunto extremamente complexo de capacidades cognitivas, emocionais, sociais, capacidades criativas. Esse conjunto complexo é extremamente característico da inteligência humana. E elas nos permitem aprender, resolver problemas, tomar decisões, manipular ambientes, interagir, cooperar. Aí a gente vai assim, quais são as competências do século XXI, né, as competências que foram eleitas ano passado como as mais importantes para o ser humano? Resolução de problemas, a cooperação, a comunicação são características intrínsecas da inteligência humana, que nos permitem aí ter percepção, inovação, raciocínio, criação, linguagem, memória, juízo, tudo isso aí característica do ser humano e da inteligência humana, por isso que eu estou fazendo essa contextualização e trazendo isso aqui para vocês aqui. E agora já vamos passar para o próximo tópico, que é tecnologia. E tecnologia, a gente quando fala, Raniel, de tecnologia, a gente pensa assim, pô, eu tenho um smartphone, eu tenho um computador, robô, inteligência artificial. Vamos lembrar o que é tecnologia. Tecnologia, ela vem lá do grego, né, de 2 palavras, tekne e logos. Tá? E quando eu junto tekne e logos, né, eu tenho um conjunto de habilidades, conhecimentos, mas também a arte, a habilidade de manipulação com as mãos. Então, quando eu vou para o contexto do que realmente é tecnologia, eu tenho aqui, ao longo da história da humanidade, tecnologias, eventos que aconteceram ao longo da história da humanidade, desde a descoberta do fogo, a roda, as primeiras criações de gado, as primeiras cidades, os primeiros vilarejos, a escrita, tudo isso é tecnologia. E aí eu vou até os tempos atuais, né, uma bomba atômica, o homem no espaço, robôs, informática, celular, tudo isso aí realmente é o que a gente vê de tecnologia. Isso aconteceu ao longo do progresso da humanidade, essa série de eventos, onde em cada um desses momentos nós tínhamos o uso da tecnologia, mas nós tínhamos uma quebra de um paradigma, que era o paradigma daquele momento novo. E aí, trazendo aí para a realidade, né, o que aconteceu ao longo da humanidade, Raniel, foi isso aqui, ó. E, pessoal, a gente teve aqui, por exemplo, medo dessas tecnologias. Então, lá em 1825, quando tivemos aí os primeiros trens que chegavam a 35 milhas por hora, as pessoas tinham medo de andar nesse trem, porque o corpo humano não iria resistir a essa velocidade acima de 30 milhas por hora. Ou, por exemplo, lá em 1914, Henry Ford, né, a Revolução Industrial, uma nova maneira de produzir, né, produção seriada. Não, a qualidade do produto vai ser comprometida em prol da velocidade e da eficiência. As pessoas pensavam que teriam um problema com a qualidade, quando na verdade era exatamente o contrário. E muito recentemente também, não entre em um elevador sem um operador. Era o medo da tecnologia. Tinha que ter uma pessoa para operar um elevador. E aí, quando eu olho o medo, a gente olha medo de tecnologia, até um pouco tempo atrás, e isso aqui é um case nosso agora, da atualidade, a gente tinha as pessoas, né, normalmente mais idosas, com
receio, não querendo utilizar uma tecnologia que era uma forma de comunicação, uma videochamada para falar o quê? Com seus netinhos, etc. Eu sempre falava assim, não, traz ele aqui final de semana que eu falo com ele. Só que aí o que aconteceu? A pandemia, o ambiente, forçou as pessoas a fazerem diferente, a realmente utilizarem a tecnologia. E eu estou fazendo isso aí, toda essa introdução, porque a gente vai entrar agora na inteligência artificial. Inteligência artificial é uma tecnologia que a gente precisa quebrar uma barreira. As pessoas ainda têm medo, só que ela é primordial para a gente desenvolver muita coisa dentro do nosso ambiente e nas cidades inteligentes também. E aí, o que, que nós temos? Né? Eu trouxe isso aqui, né, para a gente quebrar essa barreira, para a gente esquecer tudo que a gente viu até agora. Esquece, vamos abrir a mente para o poder dessa ferramenta que se chama inteligência artificial, que ela é capaz de realmente revolucionar a maneira como a gente pensa, cria e soluciona problemas. E essa imagem de fundo, que eu estou colocando aqui também, ela tirou o primeiro lugar na Feira de Artes do Colorado, lá em outubro de 2022. Ou seja, também é um ano e meio já. E por quê? Quem que foi o artista? Foi Jason Allen, foi o artista, e, adivinha, uma inteligência artificial chamada Midjourney. E o cara tirou o primeiro lugar, e isso aqui já foi assustador para as pessoas entenderem, e aí já começou a gerar discussão, e agora a gente tem mais recentemente também outras formas de utilização da inteligência artificial que eu já vou mostrar aqui na sequência. E o que é IA? Para a gente falar da IA, a gente precisa falar desse cara aqui, Alan Turing. Ele foi um matemático, foi um cientista de dados, ele é o pai da ciência da computação e é o precursor da inteligência artificial. Ele e todos os papers que ele escreveu, todos os estudos, são a base para os computadores modernos. Sem ele, a gente não teria celular, a gente não estaria nessa live, a gente não estaria fazendo nada disso. Né? E a inteligência artificial, o que ela é? Ela nada mais é que sistemas que executam tarefas que são típicas da inteligência humana. Elas, de alguma maneira, elas repetem, elas aprendem, e aí eu vou mostrar quais são as inteligências artificiais, mas simplificando, são sistemas que executam tarefas típicas da inteligência humana, mas elas aprimoram continuamente, com aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional, dentre outras características da inteligência artificial que permitem que ela avance nessa velocidade que a gente está falando, que a gente está vendo aí a inteligência artificial inundando as nossas vidas. E aqui, como curiosidade, o Alan Turing tem um filme que mostra um pouco da vida dele e da primeira grande criação dele, que é essa máquina aí, que foi a base aí para tudo que a gente vê. Lá na Segunda Guerra Mundial, o filme chama O Jogo da Imitação, que ele desenvolveu essa máquina que era capaz de aprender com o outro lado e de uma maneira bastante rústica, mas para aquela época, né, mais avançada para a época, mas criar e resolver o enigma. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar spoiler do filme aí para quem não assistiu, mas vale a pena assistir, porque é bem legal assim, para entender o andamento da história e como que foi a criação e o desenvolvimento por parte dele. E a gente não pode esquecer também, e aqui eu criei essa imagem aqui, que a gente teve aí uma evolução tecnológica da sociedade, né? A tecnologia que eu falei há pouco. Nós passamos aí por uma revolução agrícola, a primeira revolução industrial, segunda, terceira. Depois nós tivemos na década de 80 a revolução digital, quando nós tivemos os contatos aí com os primeiros computadores e etc. E agora nós estamos vivenciando muito rapidamente uma revolução, uma nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial. O pessoal que é mais adepto da parte industrial, né? Eles falam assim, não, isso aqui faz parte da indústria 4.0. De fato, a indústria 4.0 já tinha há muito tempo lá um tópico que chamava inteligência artificial, mas a inteligência artificial está transcendendo a indústria 4.0. Então, ela está muito mais acima da indústria do que realmente só ligada ali na indústria nesse momento. Então, eu estou citando aqui porque a gente está vivenciando aqui em pleno 2023/2024 o ano que começou aí a revolução da inteligência artificial.
E alguns tipos de inteligência artificial, para a gente ter uma ideia aí. A gente tem aí Reactive Machines, por exemplo, que são os carros autônomos. Por isso que eu falo, não é de hoje, não é 2023. 2023 foi quando a gente aprendeu a inteligência artificial via um chat GPT, que é a última ali da direita embaixo, que é a Generative Pre-trained Transformer, que ela aprende, cria novas saídas, que foi colocada no mercado aí pela OpenAI, os outros tiveram que correr atrás, mas se a gente voltar ali no Reactive Machines, a gente tem os carros da Tesla rodando aí com os carros autônomos há 4, 5 anos já. A gente tem aí Narrow AI, que dá sugestão de produtos em compras, que você vai lá no Amazon, qualquer site desses de compras, compra um negócio e fala assim, você não gostaria de levar isso também? Porque ela está aprendendo contigo. Ela está vendo e está falando assim, isso aqui parece com isso, vamos colocar junto, vamos ver se pelos hábitos esse consumidor vai. E aí, Limited Memory para previsão do tempo, os chatbots com Theory of Mind, Reinforcement Learning, Supervised e Unsupervised Learning, que são bem bacanas, essas duas, Unsupervised Learning para detectar transações fraudulentas, perceber que você está no lugar diferente, falar, você está mesmo comprando 2 horas da manhã, não é seu hábito, confirma aqui para mim que é você. E por fim, ali do lado direito embaixo, né, a Generative Pre-trained, que é a GPT, que não virou meio que Bombril, assim, o nome ficou aliado à OpenAI, mas na verdade você tem aí Bard, que virou Gemini, Copilot, você tem várias GPTs, né, várias inteligências artificiais do tipo GPT generativas que estão disponíveis para utilização. E essas generativas que aprendem uma base de conhecimento, elas são capazes, no output dela, gerar vídeos, gerar imagens, gerar textos, né, que é a principal utilização, mas aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de geração de imagem. Isso aqui foi um prompt elaborado, eu que fiz isso aqui, onde que eu falei que eu queria ver o Einstein tirando uma selfie depois de dar uma palestra no palco com os seus seguidores, e ela criou essa imagem fantástica aqui. Bem atual, por sinal. Oi? Bem atual, por sinal, né, Dieter? Bem. Aí tem as duas de baixo, que é Jesus, né, na Santa Ceia, tirando uma selfie também com o celular, ou ali a rainha Elizabeth também tirando uma selfie com seus súditos. Temos aí Cleópatra com o pessoal numa festa, também tirando uma foto. Tem também o Superman da Idade Média, o Capitão América da Idade Média, ou Napoleão aqui numa pausa da guerra, tirando uma selfie com os seus soldados. Isso aqui daria para fazer antes? Daria. Eu teria que contratar um designer, o cara ia falar, daqui a uma semana eu te entrego, o cara ia desenhar isso aqui pixel a pixel, ia dar o seu jeito, mas ia entregar. Agora você gera isso aqui em 20 segundos, 15 segundos, você gera algo parecido com isso. Mas nós temos também que lembrar que ela gera baseado num conteúdo e ela é baseada em probabilidade. Então, o que acontece? Ela alucina também. E ela alucina, tem que tomar cuidado. O conteúdo que ela gera, ela é uma ferramenta, tá? Ou seja, você pede alguma coisa, ela vai te dar uma resposta, tem que saber alguma coisa daquele conteúdo para você, evidentemente, ter um melhor uso daquela saída que ela gerou. Senão você vai olhar e vai receber um texto, você põe o texto né, como se fosse uma verdade, você não conhece do conteúdo, ela vai te puxar o tapete. Tem alguma pergunta aí, Daniel? Nossa, temos várias. Eu vou dar atenção aqui ao nosso amigo Odilon. Ele estava perguntando aqui sobre... Uhum. Ele perguntou aqui qual app tu costuma usar, Dieter. Vamos lá. A gente, dentro da QAssist, a gente tem uma divisão que é a Labs, né? E na Labs a gente testa tudo quanto é ferramenta. Né? Essas imagens que eu gerei ali atrás foram na época que a gente estava testando o Midjourney, tá?
Então, ela foi gerada dentro do Midjourney. Ela é muito boa para geração de imagem, eu acho que hoje é uma das melhores do mercado. Mas você tem o próprio ChatGPT, que gera imagens na sua versão paga, o Copilot da Microsoft também gera imagens, o DALL-E também gera imagens. Cada um tem um viés um pouco diferente. Se você pegar o mesmo prompt e jogar em 4 ferramentas, ao mesmo tempo dar o Enter, as 4 vão gerar saídas, artisticamente falando, aí, né, se for falar nesse sentido, bem diferentes. Mas é que obedece melhor aquela saída que você fala assim, ó, eu quero dessa maneira, preto e branco, vintage, não sei o quê, acaba sendo a Midjourney, tá? Recentemente, a gente começou a testar também o Copilot da Microsoft no Office 365, porque a gente atende empresas e as empresas estão demandando da gente a gente ensinar os colaboradores a usarem as ferramentas. Então, a gente também já fez testes com Office 365, PowerPoint, Excel e Word aí gerando conteúdo, e eu vou te falar, é bem bacana. Testamos ano passado, em novembro, o Do It, da Google, também muito bacana. Então, a gente tem aí um pack muito grande, mas esse aí, falando de imagem só, se falar só de imagem, aí é o Midjourney, respondendo por Odilon aí para o resto do pessoal, é hoje o carro-chefe. Para vídeo, está saindo aí, eu estou ansioso para pegar e começar a testar o Sora, né, do GPT, da OpenAI, para ver o que ele gera aí de imagem de vídeo, né, para a gente também estar colocando aí para os nosso pessoal, nossos clientes aí, todo mundo que anda junto com a gente. Mas vamos lá, a gente tem que lembrar que a gente já usa muita coisa. Oi, diga. Eu falei perfeito, é isso mesmo. E tem até um outro que está surgindo agora, que é o Pika, não é isso mesmo? Que é uma plataforma de vídeo que é baseada, inclusive, nessa última que tu havia mencionado. Tu já ouviu falar Sora. nessa? É Já a ouvi, Sora mas nós que não... tem essa Pika. No caso, aqui está falando que é um... É isso mesmo. Segue esse mesmo parâmetro que tu havia mencionado. Só que essa plataforma ainda não está disponível, mas é algo que vai surgir logo em breve. Talvez para fazer uma competição juntamente com o Sora. Sim, legal. Tem muita plataforma também, Daniel, que elas usam a API das principais plataformas e o cara cria um front-end para fornecer uma solução para o mercado, o que não está errado, é um negócio, né? Negócio, perfeito. Cada um utiliza da melhor forma possível e ele cria os parâmetros dele para dar uma resposta de acordo com o propósito que ele está querendo entregar, com as variáveis que ele quer colocar. Essa aí a gente não testou ainda, mas eu acho que está na nossa lista. Legal. Bom, aqui eu acabei trazendo mais algumas tendências, né, que a gente já usa, a gente não pode esquecer que a gente já usa muita inteligência artificial há muito tempo já. A gente tem aí, por exemplo, né, um Google, né, que se tiver o pessoal escutando aí eu falar agora, ok, Google, vai ter um monte de celular que vai responder aí. Temos aí também a Alexa com as casas inteligentes, e aí eu falo Alexa, aqui a minha já abriu o olho ali. Análise de comportamento do consumidor, 2017, eu fui falar sobre inteligência artificial junto com o pessoal da Microsoft em São Paulo, 2017. E na entrada da Microsoft tinha uma câmera apontada para quem chegava, que analisava 8 tipos de humor dentro o pessoal de Birmingham, legal, a Inglaterra. 8 tipos de humor, identificava aproximadamente qual era a altura da pessoa, sexo masculino, feminino, e o peso aproximado. Para que era utilizado isso aí? Já em 2017. As lojas colocavam uma câmera na entrada, por exemplo, uma Renner da vida. A hora que a pessoa entrava, a câmera estava lá, ela entendia. Homem estressado, com pressa, não sei o que, não sei o que. Ela mudava contextualmente a propaganda na entrada da loja, falando assim, cuecas e meias, próximo ao caixa. Se o cara está com pressa, ele não entrou na loja porque ele queria comprar um terno, ele queria coisa rápida. Então, meias e cuecas. Aí entrou daqui a pouco na sequência uma senhora toda sorridente,
toda feliz, vestidos de festa, segundo andar. Ele identifica e analisa o comportamento e segue adiante aí, né, fazendo as sugestões. Reconhecimento facial, user experience no varejo, entre outras aplicações. Aqui eu trouxe uma aplicação bem bacana. Isso aqui é um canal na China que está rodando usando uma inteligência artificial. O âncora é uma inteligência artificial. Ela roda, ela passa 24 horas passando notícias, ela só precisa ser alimentada com a notícia. A voz e mecânica de movimentos e gestos, tudo gerado por inteligência artificial. Então, você tem aí já várias aplicações rodando direto no mercado. Eu tive ano passado na Inglaterra, Raniel, na Inglaterra e na Suíça, aí o Melvin Davis, e eu fui justamente para ver tudo que tinha de novidade de cidades inteligentes, de inteligência artificial. Fiz uma missão empresarial para lá, e um dos pontos, e aí eu vou entrar nas cidades inteligentes, eu vou comentar sobre isso, não vou dar spoiler agora não, daqui a pouco eu falo. Perfeito. Vamos lá, outra aplicação prática, criação de músicas, esse aqui é bem bacana, isso aqui faz uns 4, 5 meses já, alguma coisa assim, uma música criada 100% por uma inteligência artificial, foi colocada no YouTube, 4 bilhões de visualizações em 3 meses, uma música do Drake, e o Drake nem sabia que existia essa música, que tinha usado a voz dele para criar uma música, e quem estava escutando jurava que era o Drake ali na música. O que a gente tem na inteligência artificial? Tudo mais veloz, mais barato, velocidade dos processos, consistência, né? A gente sabe, pessoal, o público do Google Devs ali, se você não tiver uma linha de código com erro, ele vai sempre repetir, né? E o bug, ele se repete também, corrige o bug, tá tudo certo. E a gente tem, ou seja, oferta, mas a gente tem a mesma demanda. O que é mais oferta? Mais oferta de solução de problemas, né? Entregando, a inteligência artificial ela vai estar colocando mais no mercado. E aí o que acontece? Tudo que é difícil, perigoso, maçante, sujo, repetitivo, tudo isso aí some sendo feito pela inteligência artificial. E o que fica para o ser humano, né? Você lembra lá na frente quando eu falei inteligência humana? Fica criatividade, fica solução de problemas, fica empatia, fica liderança. Isso tudo fica, porque aqui a gente está falando realmente daquilo que o humano é capaz de fazer. E aí, até que ponto receio com a IA, né? Ela vai nos substituir? Eu sempre falo nas minhas palestras, a IA é uma ferramenta que a gente está utilizando. Tem até uma brincadeira que eu faço, né, nos slides finais, falo assim, a inteligência artificial ela não vai roubar os nossos empregos. Quem vai roubar os nossos empregos é quem sabe utilizar a IA. Tá? E isso aí a gente já está vendo no marketing, a gente já está vendo em algumas aplicações, as empresas elas já estão se preocupando em entender melhor e aplicar a inteligência artificial nos seus processos para aumentar a velocidade de saída dos seus colaboradores. Porque até então o colaborador tinha que responder lá um e-mail de uma proposta comercial, tinha que sentar para escrever o e-mail. Agora ele pega uma inteligência artificial, que já conhece a maneira como ele fala, já conhece qual é o contexto, escreve para mim um e-mail para o cliente e tal, está aqui o e-mail, copia, cola, está tudo certo. Né? Isso se você não está usando um pacote aí da Google, por exemplo, que está com o Do It, que já está integrado, você abre o seu e-mail e fala assim, responda essa mensagem, não é? Aí a gente tem as vantagens de estar dentro da plataforma do Google. É verdade. E o ganho de produtividade aí é enorme. Eu não iria falar não, mas tive que comentar. Gigantesco. Ano passado, em novembro, eu fiz uma palestra, eu fiz uma pesquisa, auditório cheio, tinha, sei lá, umas 400 pessoas, e eu fiz uma pergunta que eu lancei no software de pesquisa, que eu perguntei o quanto que você usa IA hoje em dia, de 0 a 10. Deu uma média de 3,7. E o quanto que pretende utilizar nos próximos 12 meses? Passou já para 6,6. E nos próximos 24 já passou para 8,2. Ou seja, as pessoas realmente elas entenderam, estão entendendo e já estão pensando ativamente em como
mudar essa forma, como utilizar melhor para ter mais resultado, para ter uma entrega maior, mais consistente, né? A inteligência artificial, e aí é um mar azul, não adianta, porque adotar, né, se a ferramenta vai substituir a gente, que eu não acredito, as pessoas que utilizam que vão substituir, mas é um oceano azul, ela não é uma ameaça, a gente tem que lembrar disso, e tem que usar ela, aprender a usar ela para a gente se beneficiar de tudo que ela consegue oferecer, como, por exemplo, velocidade, consistência, para a gente entregar mais no nosso dia a dia. Bom, agora falar rapidamente sobre inovação. Esse é um dos pilares das cidades inteligentes. É extremamente importante, porque antes a gente falava da tríplice hélice, e a tríplice hélice ela esquecia de um querido participante aí do ecossistema de inovação, que era a sociedade. Então a gente tem as empresas que trazem inovação, tecnologia, modelos de negócio, mas, por outro lado, a gente tem ali a sociedade, que ela participa, ela cocria, ela que adota, ela que adapta, né? As universidades com a formação de talentos e a pesquisa e o desenvolvimento, e o governo com as políticas públicas, a infraestrutura. Mas, de novo, as pessoas são extremamente importantes, porque são elas que vão adotar, são elas que vão utilizar. Não adianta eu falar assim, vamos fazer uma cidade inteligente gigantesca, maravilhosa. Cria toda ela, esquece de colocar as pessoas para interagirem, para estarem ali no dia a dia utilizando. Bom, e o que são cidades inteligentes? Cidades inteligentes, ou smart cities, que também é um nome, né? São essas áreas onde que nós vivemos, mas elas utilizam diferentes dispositivos, sensores, para coletar os dados, gerenciar ativos, recursos, serviços de forma eficiente. E aqui eu vou dar um exemplo dessa minha visita que eu falei lá no passado. Londres, você atravessa Londres, por exemplo, de um lado ao outro em 30 minutos. O que aconteceu alguns anos atrás? Londres abriu os seus data lakes para a população. Então tinha lá um senhorzinho que estava cansado, irritado, que todo dia, quando ele levava o filho para a escola, ele tinha que pegar um engarrafamento gigantesco. Quando ele viu que tinha a oportunidade de analisar os data lakes, os dados, né, ele pegou e descobriu que ele poderia sugerir mudanças, e essas mudanças começaram a ser incorporadas. As startups começaram a utilizar os data lakes para fazer análise e sugerir mudanças dentro da cidade. E o governo, do lado dele, com as políticas públicas, adotando isso aí e colocando em prática. Então, gera um benefício gigantesco para a população. Então, a gente vê aí a tecnologia da informação, a comunicação empregada para melhorar a qualidade, o desempenho dos centros urbanos, dos serviços urbanos. E com isso a gente reduz custo, o consumo de recursos e aumenta o contato entre cidadão e governo, porque o cidadão é interessado em resolver o problema e o governo sem saber como resolver um problema que às vezes ele não se dói tanto pelo problema, e aí ele recebe do cidadão uma sugestão de como fazer uma eventual mudança. Então a gente tem economia de recursos, a gente tem coleta de dados em tempo real, serviços urbanos otimizados, cidadãos e governo conectados. Esses são os pilares principais aí para a construção de uma cidade inteligente. Isso aí é bem bacana, entender que existem esses 4 itens aí que eles precisam ser colocados em prática. E aí, se eu abrir esse leque, tá, e eu começo com a participação cidadã, eu não começo com nenhum outro item, começo com participação cidadã. A gente tem que lembrar que a cidade inteligente, se não tiver o cidadão envolvido, a gente não vai ter sucesso. Então, a gente tem que criar maneiras, né, de tomar as decisões urbanas com plataformas digitais envolvendo os cidadãos. A melhoria dos serviços públicos, saúde, educação, segurança, transporte. A economia, ela acaba sendo inteligente porque você tem inovação, você tem competitividade, você tem uma economia digital constante. A conectividade, e aí agora a gente tem centros urbanos impulsionados pelo 5G, e quando não tem 5G tem o 4G, que já é também muito bom para aumentar essa conectividade.
internet livre, Wi-Fi em vários centros urbanos que permitem o desenvolvimento dessa estrutura de comunicação em alta velocidade. Você tem uma gestão sustentável, energia, água, você tem redução de poluição. Aqui, se a gente pegar numa gestão sustentável, até um Waze, um Google Maps, eles são muito benéficos, porque eles vão te colocar em rotas onde você vai ficar menos tempo parado, portanto, a sua pegada de carbono vai ser menor, porque você vai ficar menos tempo rodando. E assim por diante, né? Promoção de sistemas de transporte mais verdes, com adoção agora de carros híbridos, carros elétricos. Segurança, e aqui a segurança, a gente não está falando só de segurança mesmo, a polícia, mas a gente está falando de prevenção a emergências, desastres naturais, a implantação dessas soluções tecnológicas que vão aumentar essa característica da cidade inteligente. E, por fim, a integração tecnológica. Eu deixei ela por último, para a gente não ficar pensando que a cidade inteligente é só isso, ela é todo esse outro pack de itens que eu coloquei, mas você precisa ter o IoT, você precisa ter o Big Data, você precisa da inteligência artificial, você precisa da tecnologia para colocar a sua cidade inteligente para rodar. Beleza? Vou seguindo aqui, hein? Olha aí, ó. Igor está lá no chat perguntando, né? Qual a sugestão para utilizar a IA em UX do design de produtos digitais? As principais tendências e oportunidades para o segmento. Opa, tem mais uma pergunta aqui também. Deixa eu ficar nessa aqui primeiro. Tem mais uma aí. GDG. Qual seria o primeiro passo que poderíamos dar para tornar a cidade natal uma cidade inteligente dentro do Google Develop Group? Tem um slide só sobre isso, já na sequência, que inclusive tem o plano de ação para isso. Olha Perfeito. Só, eu deixei, vamos implementar aqui, tá? Em Aracaju. Opa, legal. Parecia que eu estava antevendo que vinha essa pergunta. Olha só, eu trouxe essa pesquisa que foi feita aqui de aplicação nas cidades, aplicação da IA nas cidades, tá? Isso aí foi feito pela Bloomberg em outubro do ano passado. Foram mais de 100 cidades ao redor do mundo, inclusive do Brasil. Inclusive, 72% das cidades estão explorando ativamente soluções de IA, com mais de 100 possibilidades já levantadas. E 71% está explorando, testando ou implementando a IA generativa. Então, ou seja, o movimento está muito forte para a utilização da IA dentro das cidades inteligentes. E 34% das cidades, né, já de cara relataram que querem usar a IA generativa para tráfego e transporte. Então, aquilo que eu comentei há pouco, Daniel, sobre Londres, né, para redução de tráfego e etc., 34% das cidades entrevistadas querem utilizar para isso aí. Tráfego e transporte, seguido por infraestrutura, segurança pública, meio ambiente, educação, água e saneamento, e a gente vai para os outros itens ali, mas você tem já um pack muito forte ali em cima de pessoas de uso, né, muito forte em tráfego e transporte. Pessoal que está assistindo a gente aí, dá um print na tela, manda nos seus grupos, manda o link do YouTube, para a gente trazer bastante gente para falar sobre esse assunto. Pessoal aí que está de Aracaju, né, como implementar na cidade natal, dá um print disso nosso bate-papo aqui, joga lá no seu YouTube, joga no seu Instagram, no seu LinkedIn, marca a prefeitura, chama assim, prefeitura, vem assistir essa live aqui. Pessoal, vamos lá. Essa live vai ficar gravada, tá? Só para deixar claro aqui. Perfeito, mas vai tirando o print mandando, porque quanto mais gente mandar, mais o pessoal ainda, vai se interessar, é verdade. O Odilon. Print aí, pessoal. O que não pode faltar na cidade do futuro? O Odilon, acho que ele está em sintonia com o que a gente está falando aqui, que é exatamente esse slide agora que eu vou entrar agora, falando sobre as cidades inteligentes e o que a gente tem para oferecer dentro das cidades inteligentes. Então, primeiro item aqui, ó, energia, previsão de uso, a gente otimizar sistemas elétricos, transição para renovável, auxiliar na gestão dos sistemas elétricos, novas instalações energéticas.
seguido por mobilidade, ou seja, a gente melhorar o uso do transporte público, o que a gente já tem, a gente pode melhorar, a gente trabalhar na demanda da infraestrutura, né, a modelagem dessa infraestrutura de transporte. A minha cidade aqui, ela já usa há muito tempo um software, por trás uma IA, que ela mede durante um tempo como está o tráfego nas ruas daquela região, e aí um ambiente de várias ruas, e depois ela mesma sugere, faça uma alteração de trânsito, em vez de deixar esse aqui de mão dupla, faz essa aqui mão única para lá, essa mão única para cá, e otimizando assim o fluxo de automóveis, ou seja, aplicação prática da inteligência artificial. Otimização de rotas, eficiência operacional na aviação, até a aviação a gente está colocando aí. E olha só, lembra que eu falei de segurança pública? Isso aqui também é um item extremamente importante. Prevenção de eventos climáticos extremos, gestão de desastres, risco de inundação. E aí a gente fala de segurança pública, agora que eu vou falar de policiamento preditivo e de reconhecimento facial. Em 2017, a QSIS trabalhou junto com uma empresa em São Paulo, onde a gente mapeou processos para a implantação de um sistema de policiamento preditivo, 2017. Em 2017, já existia um sistema de policiamento preditivo implantado em Nova York, que identificava as pessoas através de câmeras de reconhecimento, que aquela pessoa, por exemplo, estava correndo. E aí, pela característica da corrida, identificava se aquela pessoa estava correndo fazendo um Cooper, por exemplo, ou se ela estava correndo fugindo de alguém, porque alguém está correndo atrás, ou ela está fugindo de alguém porque, por exemplo, ela assaltou, praticou um delito. Roubo, cometeu algum delito. E o próprio sistema pegava e mandava sinais daí, mensagens, para o policiamento que existia naquela região, dizendo assim, tem uma pessoa correndo nessa região, nessa rua, vai se aproximar de ti daqui a 30 segundos. Intercepte ela em tal rua. 2017. Lembra no começo que eu falei que a gente está vivendo com inteligência artificial há muito tempo? Então... Isso já está implementado em Nova York, correto? Já está implementado. Em 2017 já estava implementado. 2017. Aqui no Brasil... A cidade de Joinville, se não me engano, tu mora em Joinville, correto? Correto, exatamente. Então, em Joinville já existe algum sistema semelhante ou não? Existe um sistema de câmeras instalado em vários locais da cidade, identificados pela um postezinho assim escrito policiamento, com reconhecimento facial. Se ela vai esse passo além, aí eu desconheço, não posso te responder, mas eventualmente aí fazendo uma visita nos próximos tempos aí na central da polícia eu posso capturar de repente essa informação para agregar aqui na disseminação do conhecimento. Mas o reconhecimento facial com certeza está lá. Dieter, eu acredito que se ainda não chegamos nesse ponto, uma hora ou outra passaremos a adotar essas medidas. É inevitável. A tecnologia está disponível. É só utilizar, não é uma tecnologia de filme Minority Report. Ela já está disponível. Tá? A prevenção, o policiamento preditivo, ele já é uma realidade com o uso de inteligência artificial. Que demais, que demais. E aí, temos aí a gestão de águas e resíduos, né? Toda a parte de previsão de demanda, eficiência do sistema de abastecimento, acesso à água potável, os desafios ambientais, e aqui a gente vai até para o desenvolvimento sustentável da ONU, porque a gente está aqui utilizando e trazendo recursos, gestionando melhor os recursos que nós temos. E, por fim, a saúde pública. Monitoramento de paciente, mas mais importante, tão importante quanto, né, além do monitoramento dos pacientes, o suporte aos profissionais de saúde. Porque quando tem um evento extremo relacionado à saúde pública, a gente sabe que o outro lado, que são os profissionais de saúde, também sofrem, e isso a gente viu na pandemia, que até eles estavam ali, né, num over, né? Monitoramento de condições, facilitar intervenções rápidas, adaptação de comportamentos. O planejamento urbano, imagina a gente fazer um planejamento completo de características e comportamento populacional, avaliação dos dados que a gente tem disponível, porque os dados eles estão disponíveis. Lembra que eu falei dos data lakes?
as prefeituras têm esses data lakes, elas precisam apenas abrir. Falar, eu vou abrir, você apresenta que você é uma startup e que você quer resolver um problema, que dado você precisa? Esse, está aqui o dado. Né? Os dados do censo, sensoriamento remoto, telecomunicação e redes sociais, as análises de dados, planejamento e gestão urbana. E aí, por fim, a governança, né? A gente não pode esquecer que a gente tem do outro lado lá um poder público que ele precisa também melhorar a eficiência do serviço que ele presta. E a governança, automatizar tudo que é demorado, reduzir erro humano, padronizar sistemas de informação, otimizar a coordenação dos serviços e, por fim, criar os novos modelos operacionais para atender um dos pilares da inovação, que é a sociedade, que é extremamente importante dentro de uma cidade inteligente. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do lado esquerdo, monitoramento de trânsito, monitoramento de pedestres, monitoramento de ciclistas, para entender como que flui ali o trânsito, né? E do lado direito, em cima, uma observação com câmera dos clientes de uma cafeteria, que você observa como que está a movimentação dos atendentes, como que estão as pessoas que estão ali buscando o atendimento, qual o tempo que eles estão ficando, qual que é o hábito de consumo que eles estão tendo para melhorar a entrega. E embaixo, segurança nas construções, através do monitoramento também, reconhecimento via câmeras de reconhecimento, você identificar, por exemplo, que a pessoa está usando sapato de segurança, está usando um capacete de segurança, e se ele não tiver, o supervisor daquela obra recebe um comunicado dizendo se tem um funcionário que está sem EPI, e ele consegue ativamente conversar com aquele colaborador para ele utilizar o EPI para evitar que ele, se acontecer alguma coisa, né, cair, por exemplo, alguma coisa, ele não cai uma pedra na cabeça dele, tem o capacete, né? E assim por diante. Com isso, você reduz custo e aumenta a satisfação. E aqui, esse aqui talvez seja, Daniel, de tudo que eu falei até agora, o slide mais importante para nós aqui, que é o conceito que eu quero apresentar, que é o conceito de o que acontece quando você une cidades inteligentes com a inteligência humana. A inteligência artificial com a inteligência humana. Então, nós temos aqui, de um lado, a inteligência humana, que a gente tem a percepção, raciocínio, juízo, o linguajar, memória, criação, exprimir emoções, empatia. E do outro lado, eu tenho a inteligência artificial, com aprendizado de máquina, redes neurais, processamento de linguagem, visão computacional, robótica, big data, veículos autônomos, IoT. Você tem tudo que é de ferramenta para você utilizar. E aí você tem aqui no meio o que eu chamei de ICHA, Inteligência Cognitiva Humano-Artificial. É onde as duas inteligências se unem no enfoque cognitivo, numa colaboração profunda, desenvolvimento e o aprimoramento mútuo da inteligência humana e da artificial, e toda a flexibilidade e adaptabilidade que a inteligência humana tem junto com a inteligência artificial para você acelerar muito aquilo que você tem aí para entregar numa cidade inteligente. Demais. Tô caminhando para o finalzinho aqui, Raniel. Então, sem problema, vamos em frente. Nas cidades inteligentes, a gente tem inteligência artificial, que ela ajuda a criar ambientes urbanos eficientes e sustentáveis. E aqui, olha só, eficiência o tempo inteiro nós estamos falando, né? E aí, se a gente falar, por exemplo, sistemas de tráfego, que se ajustam em tempo real para evitar congestionamento. Eu tenho sensoriamento, eu tenho uma inteligência artificial, roda automática, ela consegue identificar isso ali e falar, vou abrir esse semáforo, vou deixar aquele fechado. Iluminação pública, que ele economiza energia, mas quando detectou movimento, ela já se antevém e já deixa ligado. Plataformas que facilitam a participação cidadã, o cidadão podendo dar um feedback e o governo, do outro lado, não precisando ter um batalhão de atendentes para catalogar aquelas participações do cidadão, porque uma inteligência artificial está fazendo esse papel. E aqui, de novo, né, não são ideias futurísticas, são inovações que estão sendo implementadas agora,
graças à sinergia da inteligência humana com a inteligência artificial. Pois bem, e o que a gente faz agora? E aí perguntou como que faz para implantar, né? Primeiro de tudo, cidades inteligentes começam com humanos. Eles são extremamente importantes. É juntar o pessoal, colocar em torno de uma mesa, vão formar um comitê, todo mundo entendendo o que a gente precisa fazer, ou seja, os humanos eles têm que entender que a inteligência artificial não é uma aliada, é uma ferramenta para acelerar, e esse pessoal agora vamos se reunir para a gente criar o quê? Um plano de ação robusto. E aqui eu trouxe um plano de ação extremamente robusto, com 7 grandes tópicos, né? Cada um deles se desdobra em outras ações, para a implementação de uma cidade inteligente. Então, primeiro de tudo, juntar as pessoas, formar um comitê, estipular que a gente quer fazer, todo mundo entendendo claramente. Quando eu falo todo mundo entendendo, requer inclusive treinamento, para que nenhuma das pessoas que esteja sentada nessa mesa entenda que a inteligência artificial é uma inimiga, e entendendo que ela tem muitas possibilidades, quase que ilimitadas no fornecimento de soluções. Lembra quando eu mostrei o slide falando que as cidades inteligentes, lá as mais de 100 cidades que já foram entrevistadas, mais de 100 soluções já foram identificadas por elas e estão em implantação. Então, realmente é muito poderoso. Esse é o caminho. Então, juntar as pessoas e um plano de ação robusto, que começa com projetar e implantar uma estrutura de governança robusta, construir relacionamentos externos, vocês vão precisar de ajuda, promover o envolvimento público, construir esse relacionamento externo, dar suporte à implementação da IA, permitir a aquisição da IA simplificada e responsável, que é o que? Conduzir uma avaliação no ecossistema através de consultorias, estabelecer um diretório de soluções de IA, adquirindo já soluções, ação de pilotagem da IA, e, por fim, o último grande tópico, que é o 7, né, é garantir que essas medidas do plano de ação sejam mantidas e atualizadas, e relatar continuamente o progresso da cidade. Relatar para quem? Relatar para o cidadão. O cidadão precisa entender que o negócio está andando, que está tendo uma evolução, que aquele plano de ação que foi lá atrás programado, lá na etapa 1, ali do lado, ele está em andamento, está tendo benefícios, né? Muito bem. Cidade do futuro, inovação, né, impulsionada pela inteligência humana e pela artificial, inteligência cognitiva humana artificial, é a junção das duas. Ela está transformando as cidades, trazendo novas oportunidades e desafio para todos. E aí o meu recado é: estejam atualizados e preparados para as mudanças que estão por vir. Abrace a inteligência artificial, mas decida como um humano. Change my mind. É isso aí, Raniel, que eu quis trazer para vocês. Que demais, cara. Meu amigo, manda muito bem, viu? Rapaz, muito obrigado, pessoal. Agora, o Dieter, sobraram algumas perguntas ainda dos nossos telespectadores. Eu poderia mandar mais algumas para você? Claro, vamos lá. Pronto. Tem um aqui do pessoal do GDG daqui de Aracaju, que é o seguinte. Legal. Dieter, qual foi a importância que a mentoria teve e tem em sua vida? Você poderia falar um pouquinho mais? Claro. Vamos lá. Mentoria é você sentar com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu e que tem um conhecimento diferente do seu. Essa pessoa ela vai te desafiar. E o ser humano ele só progride, ele só evolui na base do desafio. Você tem que ter um degrau que te desafia, que te contrapõe, para você subir. É como se fosse assim, o tempo inteiro você tem que ter uma pedra no seu caminho para você aprender a pisar nessa pedra e evoluir. A mentoria tem esse papel, de você o tempo todo estar sendo desafiado a alcançar novos patamares de conhecimento e de competência.
ela é extremamente importante. Vocês provavelmente já ouviram a frase batida que você tem que ser um eterno aprendiz, você tem que aprender continuamente, e realmente isso é uma máxima extremamente verdadeira, não é de livro de filosofia. Se tiver no livro de filosofia, o filósofo estava certíssimo, porque realmente o tempo inteiro você tem que estar aprendendo, o tempo inteiro você tem que estar aberto a um novo conhecimento. As pessoas que estão aqui assistindo a nossa live hoje, elas estão recebendo um conhecimento novo por uma outra perspectiva. A minha perspectiva é diferente da perspectiva de uma outra pessoa que fala sobre inteligência artificial, pode ter certeza. A minha perspectiva é uma perspectiva que eu trago conhecimento com o objetivo de nivelar e elevar o nível de conhecimento, e eventualmente vai ter uma outra pessoa falando inteligência artificial de uma maneira extremamente técnica, e vai ter um outro falando de uma outra maneira. Cada um traz uma maneira diferente e são complementares. E o objetivo da pessoa estar aqui é aprender com essa complementariedade. E a mentoria tem esse objetivo, e ela é extremamente importante. Esse mentor que eu citei lá no começo, ele era um cara que me desafiava o tempo todo. O tempo todo ele estava chegando para mim e falando assim, você deveria fazer isso na semana que vem, você deveria fazer aquilo na semana que vem, na outra semana, devia anotar esse ponto. E eu anotava, e ele estava o tempo inteiro falando, e ele via e sempre estava alimentando com novos desafios. Caramba, que demais, que demais. O Dieter, um cara que tem ajudado muito, tanto o projeto GDG, nesse novo momento, como também as minhas próprias iniciativas, é o Fernando Seabra. Então, eu gostaria aqui de ressaltar a importância que ele teve e terá, assim como também o Giovanni, não sei se o conheceu. Giovanni também, não. É porque ele também faz parte da nação Bora Fazer. Eu acredito que tu o conhece, talvez por outro nome. Pode ser. O Giovanni, o Schollenberg também. Sim, Reginaldo Schollenberg, grande amigo meu. Nós fizemos um bate-papo sobre inteligência artificial ano passado, em abril do ano passado. Nós batemos um Foi papo mesmo? sobre inteligência artificial. Foi. Eles são muito feras. Fernando Seabra ele é um ator do ecossistema extremamente importante. Ele tem uma participação muito ativa em reality shows, em impulsionamento de startups, trazendo uma visão fantástica do lado dele sobre inovação, sobre esse expertise de colocar startup, de contrapor, de trazer uma visão bastante sistemática. Ele tem vários materiais, vários canvas para startups, para empresas que estão começando. Então, assim, é fantástico. O Fernando Seabra, conheço ele há um tempo já, e a gente também, lá do começo, desde o primeiro episódio do Clube Bora Fazer, a gente está junto aí. Sim, sim. Você está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Então, o Giovanni que eu havia comentado, talvez você não conheça por esse nome, é o Wagner Giovanni, que é também de Joinville. Sim, Wagner Giovanni Silva. É o Wagner. Então, Claro. Ele é um cara que também tem me ajudado bastante. Então, eu aqui gostaria de deixar o nosso agradecimento a essas pessoas que estão conosco, nos ajudando a trilhar essas novas jornadas. Obrigado também a todos vocês que nos assistiram. E, Dieter, novamente, muito obrigado. Do que tu precisar, tu pode contar conosco. E lembre-se de uma coisa. Hoje, Santa Catarina e todas as suas cidades, o estado de Santa Catarina e todas as suas cidades, hoje são referência, e principalmente Joinville. Mas pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos competir com vocês. Aracaju vai se igualar a Joinville. E juntos nós estamos aqui para isso. Gerar essa transformação. Legal. Eu gostaria Daniel, de agradeço. Claro, com certeza. Daniel, queria agradecer aí, primeiro de tudo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com o GDG. Eu acho extremamente salutar esse nosso bate-papo, trazer esse conhecimento.
esse desafio para Aracaju de se tornar uma cidade inteligente. Então, contem comigo, tá? Eu me coloco à disposição. A hora que Aracaju falar assim, precisamos de alguém para ajudar na organização, na condução do plano de ação, na elaboração do plano de ação, desse mega projeto, estou à disposição para colocar todo o meu conhecimento aí à disposição de vocês. E até num passo anterior, que é convencer alguém, né, de que precisamos ir adiante. Cidades do futuro, hoje, tá? E, de novo, como eu falei anteriormente, a inteligência artificial é uma ferramenta, a nossa aliada. Contem comigo, um grande abraço para todos vocês e até mais. Pessoal, muito obrigado. Aqui o nosso colega Odilon havia comentado que dia 6 o Reginaldo vai ter um podcast com ele ao vivo no LinkedIn, às 16 horas. Então, todos vocês fiquem cientes. Eu vou deixar logo aqui embaixo o LinkedIn do nosso colega e também alguns telefones, ou, no caso, formas de contactar também o nosso amigo Dieter. Dieter, novamente, muito obrigado. Tenham todos um excelente Pessoal. dia e aqui nós chegamos ao fim. Muito obrigado, pessoal. Tem todos os contatos. Um grande abraço. Valeu.